E aí, como vocês estão? Essas imagens foram compartilhadas pelas autoridades francesas. E é que há uma operação de abordagem a partir de um helicóptero para capturar um petroleiro russo na frota fantasma nesta área do Mediterrâneo. Isso foi ontem, 22 de janeiro. Já comentamos aqui. Lembram? Aí está o momento em que as forças armadas francesas tomam o navio russo já considerado fantasma, ou seja, uma série de advertências internacionais, o navio, e por estar operando na clandestinidade. E bom, agora mesmo já está sob controle da França. Vamos ver o que acontece a respeito, mas evidentemente chama a atenção hoje esse assunto também. Bom, vamos ao que está acontecendo com esse tema. Bom, é que a câmera está se movendo. Notem que Donald Trump está muito preocupado com o que ocorre. Dizem que ele está até com pânico, né? Porque a situação está saindo do controle dele. Bom, não houve opção além de comprar e recomprar os títulos vendidos para tentar equilibrar as coisas. Porque senão essa situação pode sair do controle, ou seja, os Estados Unidos tiveram que começar a comprar basicamente a própria dívida, porque senão as coisas começam a se complicar. O Departamento do Tesouro teve que tomar essa decisão. Confira o que se sabe sobre o assunto. Mas de início, embora ainda não seja uma crise ou um colapso financeiro, como poderia acontecer se isso continuar assim? Essa foi uma das decisões pelas quais Donald Trump teve que recuar com a questão da Groenlândia. Muitas coisas aconteceram e não tem mais volta. Fique atento. De repente, a Dinamarca e vários países europeus que estavam analisando onde comprar suas armas, que havia uma disputa entre não, olha, compre de mim esses radares, esses aviões. Cheguei imediatamente à Europa. Começou a avisar. Sabe que começou a mandar as ordens de compra para países europeus? Ou seja, ele disse que não compraremos mais dos Estados Unidos, pois não são amigos nem confiáveis. O negócio de armas começou a despencar e a Europa é um dos que mais está comprando armas agora, justamente graças ao Trump. Ou seja, primeiro ele diz para o pessoal da OTAN que eles têm que investir mais e diz isso para a OTAN. Vamos investir dinheiro onde compramos. E dos Estados Unidos. Estou aqui. Compre de mim, e a Europa aceitou. Tudo bem, suas armas são boas. Mas depois, algumas compras levam meses ou anos para serem feitas. De repente, surge a questão da Groenlândia, e a Europa decide fechar contratos apenas com empresas europeias. E o negócio das armas começou a entrar em colapso, o negócio das armas começou a cair. Imagina só esse Trump, todo mundo sabe que as empresas de armas têm muito poder nos Estados Unidos. E Donald Trump, pois é, ali, como quem não quer nada, percebeu quem é que manda e recuou. Todo o assunto da Groenlândia está totalmente cancelado e não chegaram a nenhum acordo nem nada. Que não teve outro jeito. Mas as consequências já estão acontecendo. Desta vez, Suécia vendeu 8. O maior fundo que existe na Suécia já vendeu 8 bilhões e 800 milhões em títulos. E é o segundo fundo ou o terceiro? Já são vários. A Dinamarca já fez isso. Fundos importantes da Dinamarca já venderam, mas agora o mais importante da Suécia está fazendo esse movimento. É uma venda recorde. O maior fundo de pensão privado da Suécia, Alecta, vendeu cerca de 8,8 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Isso representa um dos 3 maiores investimentos já registrados por um fundo europeu. Um dos maiores movimentos que já houve nesse sentido. O motivo? O risco à estabilidade sob Donald Trump. Assim, a razão oficial é a crescente imprevisibilidade da política dos Estados Unidos, o aumento do déficit fiscal e uma dívida nacional fora de controle. Olha, quem está dizendo isso é um fundo que está dando adeus ao dólar e ainda está dizendo: você tem dívida demais e está fora de controle. Apesar das críticas de Donald Trump à dívida, ela ficou fora de controle. Agora ele justifica e Trump diz:
Somos um país grande, precisamos de mais dívida. Mas se você há um ano dizia que isso estava muito errado, que está tudo endividado, que não deveria ser assim, que não sei o quê, bom, isso aí o Trump já esqueceu. O movimento da Alecta se soma também à Active Income Pension, que está na Dinamarca, que também anunciou que vai eliminar completamente os títulos dos Estados Unidos da sua carteira. Exato, o que eu coloquei aqui para vocês. Me parece que foi o que dizia. Bom, já venderam 100 milhões de dólares e eu pensei, bom, 100 milhões não é nada em comparação ao que outros lugares têm, né? 100 milhões de dólares. Então você diz, ok, tudo bem. É um puxãozinho de orelha, tipo, ei, cuidado, porque aqui tem títulos seus e se a gente vender, sua economia vai ficar muito mal, né? Mas que isso seja feito por um fundo com 8 bilhões de dólares é uma notícia chocante. Não é o colapso, mas é como um pré-colapso, né? O que catalisou a gota d'água foi a questão da Groenlândia, onde disseram: peraí, isso já não é mais brincadeira. Onde o Canadá está em alerta máxima nesse sentido, porque disse, Canadá, peraí, como é que é isso? No sul, meu vizinho é os Estados Unidos. Do lado oeste está o Alasca, Estados Unidos. Agora você diz que do lado oeste, no Atlântico, também será meu vizinho se os Estados Unidos pegarem a Groenlândia. Ou seja, vou ficar cercado e quando quiserem me anexam também, né? E o Canadá fica ou isolado ou completamente tomado por ali. Uf. Beleza. A Astrid está me comentando. Um relatório que ainda complica mais essa notícia. É que, bom, se com isso o Donald Trump já estava em pânico, agora ele deve estar sem saber nem onde se enfiar, porque isso era o que mais defendia o fato de Donald Trump chegar ao poder. A principal razão dele em relação à imigração era econômica, pois diziam que Trump, por gostar de negócios, traria mais oportunidades. Essa era a promessa. O que acabou de acontecer, o que a Astrid acabou de me contar, está alucinante. Ou seja, isso está pior do que estou comentando aqui ao vivo. Estamos percebendo que a situação é muito pior do que esperávamos. Vamos aos detalhes. Só um instante enquanto verifico onde a Astrid enviou o relatório para analisarmos. Aqui está. Beleza, vamos para esse detalhe. E para a galera que está chegando, já vai deixando o like, vai compartilhando. E não tem nada da Groenlândia, não conseguiu absolutamente nada com a Groenlândia. Não tem direito a nenhuma terra rara, não tem direito absolutamente a nada da Groenlândia. Não existe acordo nesse sentido. Por isso que diz aqui que todo mundo tem o que queria, sem precisar comprar. Não tem nada, não chegaram a nada, não vai pegar absolutamente nenhuma terra rara, nada de Groenlândia. Isso foi a primeira coisa que disseram para ele até hoje? Ou seja, ele não tem o que deseja de forma alguma. Ou seja, agora Trump deve estar tipo em pânico. Se entendem o que está acontecendo? E deixem-me contar o seguinte para vocês. Se pensávamos que Donald Trump ia se desesperar, o que vem agora é muito pior. Vamos ter que ver como os mercados vão fechar hoje, vai ser super interessante ver quais serão as reações. Mas os títulos do Tesouro estão sendo vendidos como se não houvesse amanhã. Neste momento já foram liquidados, ou estão sendo liquidados mais ou menos 8 bilhões e 800 milhões de dólares do título da Suécia. Electa, títulos do Tesouro que Donald Trump ou o Tesouro dos Estados Unidos tem que recomprar.
porque se não comprarem, tudo vai por água abaixo. Isso causa grande instabilidade para ele. Então, o próprio Tesouro tem que gastar e comprar, porque senão isso não se equilibra, o dólar cai e a economia desaba. Mas agora eles estão anunciando um movimento para os Países Baixos e um movimento massivo. São 12 bilhões de dólares. Agora, o maior fundo de pensão. Os Países Baixos também estão entrando, como já dissemos. O maior fundo de pensão da Suécia vendeu 8,8 bilhões. Tudo começou na Dinamarca com 100 milhões, que são pouco. Suécia, US dólares, 8,8 bilhões. Agora, Países Baixos, US dólares, 12 bilhões. Isso não é um processo que se vê agora de maneira imediata, mas sim um processo que foi acontecendo aos poucos. Os Países Baixos, especificamente a BP, teriam vendido os títulos do Tesouro dos Estados Unidos no valor de 12 bilhões de dólares. E isso aconteceu nos últimos meses. Somando ao da Suécia e ao da Dinamarca, que é pouco, mas claramente tremendo, diante do que ocorreu ou ocorre agora, será preciso pensar em nova estratégia. Se você não quer que todo mundo comece a vender seus títulos, o problema de ter ou de sua moeda ser a reserva do mundo, em grande parte, agora ainda continua sendo o dólar o número 1, mas tem diminuído ano após ano. O euro, o yuan e o iene ganham espaço, mas apenas pequenas fatias do mercado. O euro tem uma parte considerável, mas o dólar representa a maior fatia das reservas mundiais. Essa é uma grande vantagem como país, é uma grande vantagem que a sua moeda seja a que é usada, é uma vantagem, mas também é um ponto fraco. Enquanto você se mantiver estável, enquanto seu país for estável e respeitoso com os outros países, tiver uma boa relação com os demais. Está tudo perfeito, assim você controla a situação e tem o poder. Se você fica instável e briga até com amigos, age como Donald Trump com sua estratégia fracassada. O que vai acontecer? Então você diz, sabe de uma coisa? Ok, você está me pressionando? Você deu algumas coisas, sim, tudo bem, você deu algumas coisas, mas minhas reservas já não vão mais estar em dólares. Eu começo a comprar ouro, começo a comprar prata, começo a comprar euros, começo a comprar ienes e yuans, e o que você quiser, menos o dólar. Esse é o problema que existe e como é possível observar esse problema, ou seja, onde podemos ver isso? Se vende ouro ou não se vende ouro, então vejam vocês, se não se vende, vamos observar como tem estado. Este é o ouro neste momento, neste ponto, neste instante. Agora mesmo está em outro recorde histórico, o ouro. Aí estão os números, ou seja, você pode dizer o que quiser, pode ser um fã fanático do Trump ou um opositor do Trump. No final, são os números que vão mostrar a realidade, o resto é irrelevante, os números são o importante. Se fosse ao contrário, também seria assim. Mas aí você sabe que os números estão favorecendo a estratégia dele. Aqui, nós temos isso como uma recomendação. Você sabe que a estratégia do Trump está funcionando porque os números dizem isso? O que os números não mostram agora é que a estratégia fracassou muito. Ontem eu dizia para vocês, bom, está prestes a chegar aos 5.000. Se esperarmos um pouco, agora vai chegar aos 5.000. Vejam vocês. Onde está o preço? Esperamos meia hora e voltamos para conferir. Agora parece que vai para 5.000 dólares. Acho que vai chegar nos 5.000, mas se não, fique atento, pois pode subir mais. Eu imagino que deve haver ordens de venda aos 5.000 dólares. Ordens fortes de pessoas, investidores que querem vender o ouro por esse preço. Bom, se eu comprei a 3.000 e vou vender em 10 anos, nos anos que passarem, quando chegar a 5.000 dólares, então tudo bem.
Investidores com muito dinheiro dizem que só vendem quando o preço atinge certo valor. Se não chegar, deixam o dinheiro lá como investimento de longo prazo. Então, possivelmente, sempre os números redondos, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Geralmente há grandes ordens de venda, mas vamos ver se foram canceladas. Ei, cancela minha venda nos 5 mil, pois acho que pode chegar a 6, 7 ou 10 mil, como dizem. Podem cancelar as ordens. Então vamos ver como rompe os 5 mil, e se não romper e cair antes, quer dizer que havia muitas ordens de venda e as coisas vão se acalmar. Com esses movimentos que vocês veem, não falo de colapso econômico, pois também há exageros do outro lado. Ou seja, não é o princípio de um possível colapso se não cuidarem muito das coisas. Por isso, Trump disse que ia recuar. Com Groenlândia, deixamos as coisas como estão, olha que vão dar mais possibilidades de fazer ou colocar bases em Groenlândia. Já tinham oferecido isso antes, há anos, para Biden e para outros. Pode colocar as bases que quiser aqui, confio em você, somos amigos. Se quiser adicionar mais 3 ou 4, fique à vontade. Nunca houve problema nisso. Ou seja, nesse sentido, Donald Trump vai querer vender isso. Não, olha, consegui colocar essas bases, veja, você não conseguiu nada. Porque essas bases já tinham sido oferecidas para você há muito tempo, para você, para Biden e para todos os outros de antes. Coloque as bases que quiser. Não há nenhuma, portanto, isso não é conquista. E aqui não havia possibilidade de nenhuma conquista, porque se você conquista o território, você colapsa a sua economia. Então era tipo, ok, conquistei um território, mas toda a economia aqui colapsa, né? Porque aí os títulos do tesouro são vendidos imediatamente, e esse é o ponto fraco. Quando a sua moeda é a reserva, você tem poder. Mas olha, se ao mesmo tempo todo mundo fica bravo com você e vende essa reserva, sua economia desaba. Então não pode. Ou seja, você é poderoso, mas seu poder vem da estabilidade. Não porque você é bonitinho. O poder é estabilidade. Existe uma fé, essa é a verdade. Faz muito tempo que o dólar não está mais atrelado ao ouro, né? Isso aqui acho que todo mundo sabe desde Nixon, né? O dólar não está atrelado ao ouro, está atrelado à fé. Fé em quê? Em uma estabilidade de um país, ponto. É isso. Como vão confiar em mim? Porque eu sou estável, porque eu não mexo com os amigos, porque eu não traio os amigos. O que acontece quando você trai seus amigos? Você já não é um país estável, nem tem mais fé? Os fundos estão te mostrando isso. Volto ao ponto. Vamos aos números sem inventar, pois muitos canais aqui fazem isso. Não, o que os números mostram? Que os fundos estão vendendo. Fique atento ao tema e ao assunto. Enquanto isso, várias declarações chamaram atenção e irritaram ainda mais. Por que Donald Trump? E isso é um problema que de repente não se entende. O orgulho dos militares, há um orgulho, há um reconhecimento, há um orgulho de ser militar nesse mundo. Você diz que esteve nessa guerra, esteve lá. Donald Trump cometeu um dos maiores erros de sua carreira, toda a questão da Groenlândia. Além disso, insultou militares que ajudavam os Estados Unidos no Afeganistão. Donald Trump, nessas declarações impulsivas que ele faz, disse: as tropas da OTAN ficaram atrás da linha de frente no Afeganistão não estavam operando aqui conosco, atacando os talibãs. Filho da mãe. Isso pegou porque é mentira. O Reino Unido afirmou que isso é totalmente falso. 457 militares britânicos teriam morrido no Afeganistão durante o conflito. E assim começaram a levantar a mão. Vamos ver. E aqui na Alemanha e aqui e ali morreram tantos soldados? Ou houve pessoas que perderam a vida? Militares que morreram para ajudar na sua guerra, não na nossa. Você disse que não fomos linha de frente? Pessoas perderam a vida, ou seja, militares perderam a vida. Então, evidentemente, isso incomodou muito.
E uma coisa é você falar besteiras e o que quiser, mas outra coisa é mexer com o orgulho nacional, com o orgulho de um país. E sim, tem que tomar cuidado, porque a zoeira e te chamarem disso ou daquilo, eles não ligam, isso não importa. O caso de Ben Parkinson, um dos soldados britânicos mais gravemente feridos na guerra. Ele se tornou um dos símbolos de sacrifício de um país para ajudar um país parceiro. Evidentemente, a mãe desse soldado do caso de Ben apareceu. Ela foi a público lá na Inglaterra para dizer que esse era o maior insulto de um presidente dos Estados Unidos contra a Inglaterra, um país parceiro próximo. Amigo Donald Trump, mas agora dizendo: você está nos insultando na parte mais dolorosa e de orgulho nacional. Políticos de todo o espectro, esquerda, direita, centro, conservadores, social-democratas, liberais, todos no Reino Unido vieram exigir respeito à memória dos que caíram. Você une o mundo, mas contra você, o que é impressionante. Bob Hawke. O Canadá também se pronunciou. Espera aí, estivemos em Kandahar, Almeida, Zoiland, muito envolvidos. Os massacres, os mortos. O de Denozes, Afeganistão durante os 20 anos, igualmente o do Reino Unido. Além disso, mais de 3.500 soldados não americanos, ou seja, europeus e de outros países como o Canadá, perderam a vida. Disseram: espera, sobre o que estamos falando? E para jogar mais lenha na fogueira. Bom, às vezes a Casa Branca vem a público e diz: não, espera um pouquinho, vocês nos interpretaram mal, nós temos respeito por vocês, estamos aqui. E bom. E o que a Casa Branca veio dizer? O oposto, começou a criticar a Europa, começou a criticar a OTAN, começou a criticar. Depois disseram que não tinha mais volta, começaram a cancelar contratos. Ei, sabe de uma coisa? Você lembra que eu ia comprar uns mísseis de você? Ia comprar sei lá o quê? Pois é, na verdade não vou mais comprar. E o alerta começou a soar. Os fundos de investimento já são 3, cancelando ou vendendo títulos. E se isso começar a gerar um efeito dominó, cuidado, porque agora sim realmente ninguém deseja uma crise global que isso poderia gerar. Cuidado, porque vocês estão mexendo com assuntos que claramente podem sair do controle. Para muitos, isso já saiu do controle e pode piorar agora. Fora de tudo isso, há uma situação no Irã que está escalando para níveis tremendos. Ponto e à parte, já falamos sobre o tema da economia, sobre o fato de que isso está saindo do controle e tomara mesmo que façam isso. Reagir. O secretário do Tesouro vai ter que puxar a orelha, porque se não isso e se o Tesouro não tivesse se envolvido, o Tesouro dos Estados Unidos faz a compra, recompra US$ 2 bilhões da própria dívida. Já somam 4 bilhões e 800 milhões de dólares só nos últimos 2 dias. Os Estados Unidos comprando sua dívida é igual a se endividando mais. E isso por causa das vendas que estão fazendo. De repente, muitos títulos surgem no mercado do EUA. Perguntam: isso significa que não valem mais? Por quê? Outros países e fundos dizem: sabe de uma coisa? Vende porque isso está perdendo valor muito rápido e não podemos arriscar o dinheiro dos nossos investidores. Então, o Tesouro dos Estados Unidos inteligentemente comprou tudo isso rapidamente, porque se houver oferta demais, o preço cai. Então, em 2 dias, recompraram 4 bilhões e 800 milhões de dólares para assim manter uma certa estabilidade.
Que bom que o Tesouro pode fazer isso. Mas se isso continuar acontecendo, qualquer país, China, Japão, o que você quiser que de repente diga, sabe, não posso arriscar o dinheiro. Aí vai e solta, e começa a confusão, começa o problema. Agora os europeus estão irritados, por isso estão vendendo tudo isso. É um efeito que já era esperado, já tinham avisado várias vezes, mas ele não quis ouvir, e por isso as coisas estão como estão. Mas vamos ao que está acontecendo no Irã, porque tem de tudo, e parece que tudo já está sendo preparado para um conflito. Já está tudo em posição, basicamente só falta uma ordem de Israel, dos Estados Unidos ou do Irã para que comecem os conflitos. E infelizmente isso é um potencial de guerra enorme, não é? No Irã, as coisas já estão muito tensas. Em Mashhad, hoje foram relatados incidentes em vários pontos. De acordo com os relatos, têm ocorrido protestos em Teherã, em vários pontos têm acontecido protestos intensos. O regime dos ayatolás está à beira do colapso. Muitos dizem que já colapsou, que não dá mais, só que ainda não perceberam, né? Mas as funções do Estado já não existem, não estão ativas. Bancos e repartições do governo foram queimados, há áreas ocupadas. Também há matadores de aluguel contratados e pessoas desse tipo, basicamente soldados, que são mercenários, mercenários que foram contratados por outros países e estão dedicados apenas a eliminar as pessoas. Você protestou ali mesmo, atira? Bem, há algumas descrições, há uma pessoa, uma adolescente, por sinal, muito inteligente, com uma capacidade de adaptação e sobrevivência incrível. Ela encontrou um desses sacos para corpos de cadáveres que o próprio regime usa, e ela carregava e guardava quando via que havia perigo. Ao perceber o perigo e que estavam cercando, ela entrou no saco e ficou deitada. Para que seus perseguidores pensassem que era um corpo e fossem embora, ela sobreviveu por isso? Agora sim, o clássico camuflado e a valentia do povo iraniano. Meus respeitos. Porque a ajuda até agora não chegou. Tomara que Trump cumpra sua palavra nesse assunto. E vai ser reconhecido, eu acho, se ele realmente cumprir sua palavra nesse sentido, Juan Netanyahu. Ou quem quer que seja que vá cumprir sua palavra. Porque o povo agora está sozinho. Ou seja, as pessoas não... Capaz que o povo sozinho consegue. Não sei, a verdade é que isso eu realmente não sei, porque muitos dizem que já colapsou, ou seja, que o trabalho já está feito, né? Basicamente agora há forças e ainda pode haver perigos. Nem tudo está resolvido. Recentemente disseram que o Irã tinha cancelado, mas isso é falso. Já vou dizendo, bom, pelo menos vou contar duas versões, se vocês disserem que é falso e que não. Pois nesse tipo de conflito, logo fica difícil que alguns assuntos sejam diferentes. Avisaram que tinham sido canceladas as orações de sexta-feira da atual. Isso é algo inédito, não sei como vão cancelar as orações. Mas há outros relatos da mídia iraniana, obviamente, mas o regime não, que dizem que não, que as orações de hoje sim foram realizadas. Supostamente pelo imã. Aqui tem o nome do imã, mas tentei, se chama Mohammed Javad Alibari. Este é um imã temporário. Não, não. Foi o Ayatollah que já não dirige normalmente as orações, seja pela idade, pelo medo, o que for, mas já quase nunca as dirige. Um imã chegou e conduziu as orações, mas há relatos, segundo alguns meios de comunicação iranianos, sem confirmação oficial. Não, as orações aconteceram, não teve confusão. Sabe-se que eles estão muito nervosos. O regime dos ayatolás, que já foi para as capitais há várias semanas, está supostamente posicionado e em estado de guerra,
Outro assunto que infelizmente eles também não dizem, então são apenas vazamentos de que supostamente eles estão em estado de guerra. Isso por dois fatores. A população está à beira, se rebelou totalmente. Outro, que houve supostas aproximações de bombardeiros dos Estados Unidos. E também o assunto esse é o Lincoln, acho que é agora chegamos. Mas é esse porta-aviões, junto com toda a frota de porta-aviões que normalmente acompanha, já estão neste momento e estão em posição para poder atacar o Irã. Não é que vão atacar, simplesmente estão em posição a uma distância suficiente para poder realizar ataques. Ou seja, em Diego Garcia estariam mais distantes. Você disse que não há chance de ataque, mas se há posição de ataque, os alertas no Irã estão no máximo. E também tem surgido informações de Israel sobre uma suposta preparação para a guerra por parte de Israel, algo que Israel negou. Ou Israel diz, não estamos pensando em atacar. Mas existe esse dado, essa informação de que realmente há preparativos, de que realmente há movimentos, então fica a dúvida se esse assunto realmente está acontecendo ou não. Isso é outro assunto ao qual também precisamos ficar atentos, né? Quer dizer, mas é um problema, ou seja, o que é um problema não agir, e é um problema agir. Mas entre não agir e agir, me parece que vai haver uma oportunidade para que um regime como esse não exista. Seria muito interessante, né? Ou seria esse, então, para se pensar, né? Evidentemente, com seus riscos. Então, o cálculo que eles vão fazer é esse, não. O cálculo que eles têm que fazer é esse. É o momento ou não de uma operação em que, por um lado, a Rússia parece indefensável. A China não deve se envolver enquanto o Irã já pede mudança há algum tempo. As ajudas chegam aos ayatolás de países aliados, mesmo contra sua própria população, além do que eles mesmos fizeram ao contratar esses mercenários de países vizinhos. Apoiadores desse regime, certo? E pagam para que ataquem sua própria população. É uma loucura. Quer dizer, isso não tem perdão, eu acho, nem pela própria população. Como vão perdoar toda a quantidade de pessoas que morreram? Porque é a única maneira que eles encontram de esmagar alguém que pensa diferente, que quer algo diferente. Não há possibilidades, não há debate, não há conversa, não há possibilidade de diálogo, não é como se fosse, deixa eu tentar te convencer. Não. Reação desses ayatolás, brutal e primitiva. De louco. Loucos, não é? E bom, é nisso que estamos nesse momento, né? Ou seja, há uma série de declarações por parte dos ayatolás e dos seguidores neste momento. As autoridades israelenses negaram rumores sobre evacuações médicas. Israel confirma apenas que há planos de emergência caso haja escalada com o Irã. Ou seja, existe sim um plano de prevenção por parte de Israel. Isso sim, chamado por eles o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, as FDI ou IDF, não? Dito por Refrein em Defrein, teria desmentido os rumores de evacuações, diz. Não houve alteração na diretriz do comando da frente interna. O Ministério da Saúde afirmou que não houve evacuações hospitalares, já que começaram a comentar sobre isso. Menciona protocolos previstos e que o nível de alerta teria aumentado, sendo preciso aguardar mais detalhes para a confirmação, que teria subido e que tinham ativado. Supostamente, suspenderam cirurgias e consultas não urgentes e pediram a desocupação de até 50% dos pacientes para hospitalizar feridos em caso de conflito, mas não confirmaram isso direito. Pediram aos israelenses que ignorem boatos e aguardem informações oficiais. Garantem que, se houver novidades, avisarão imediatamente. Isso é verdade. Normalmente, as FDI publicam em suas contas.
E aqui estamos sempre atentos a essas publicações. E dizem, olha, sabe o quê? Está acontecendo isso, e, bom, depois comentaremos sobre isso. O alerta oficial segue no nível B, sem necessidade de ações imediatas. Dizem que as estruturas podem ser ativadas a qualquer momento. Aí está, isso é o que se confirma, pelo menos nesse assunto, isso também é importante esclarecer a Deus. Vamos a outros assuntos também relevantes do que está acontecendo no mundo. Afirmam que, bom, Donald Trump teria eliminado, teria destruído a indústria do turismo dos Estados Unidos. Críticos apontaram isso segundo o próprio Departamento de Comércio. Ou não é como se fossem dados tirados da pasta do Joe Biden ou algo assim, são simplesmente os dados que o próprio governo tem. E aqui está tudo, aqui estão os gráficos. Mais uma vez voltamos ao mesmo assunto. Quer dizer, porque quem começa são os fanáticos, né, de que tem. É que estão falando coisas feias do Trump? Não, não digo isso, falo o que os números mostram, certo? E é isso que os números mostram, simples assim. As viagens de europeus para os Estados Unidos caíram drasticamente desde que Trump entrou, de acordo com o que mostram os números de viajantes europeus. Pois caíram, indicando que a gestão Trump impacta fortemente o turismo internacional. Os dados são da International Trade Administration, do Departamento de Comércio do IBAMA, ou seja, do próprio governo americano. 8 países europeus que mais visitam os euro: Dinamarca, Áustria, Alemanha, Islândia, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido apresentam queda e colapso. No setor turístico, as quedas mais acentuadas chegam a até 30%. Alemanha, Espanha, Noruega, Suécia, Áustria, Dinamarca são os que mais deixaram de ir aos Estados Unidos. A maioria dos países mostra números globalmente neutros ou positivos, ou seja, de modo geral, o turismo no mundo está normal, porque isso acontece no mundo todo, não só aqui no México, no Canadá, na Argentina, no Brasil. O turismo está igual ou está melhor. Ou seja, o gráfico simplesmente reflete uma reação às políticas de um país ou de um político específico. Tchau. De acordo com o que relatam, segundo os dados desse tema, a percepção global dos Estados Unidos como destino turístico foi afetada negativamente, principalmente entre turistas europeus, asiáticos e latino-americanos, onde era esperado, e a queda mais acentuada aconteceu justamente na América Latina. Na Ásia também, mas na Europa achavam que não seria tão afetada. Setores como hotelaria, transporte aéreo, restaurantes, economias locais e grandes cidades como Nova York, Miami, São Francisco e Los Angeles também foram impactados. Em comparação com França, Japão e Canadá, esses países aumentaram o turismo no ano passado. De acordo com as organizações do setor turístico, adverte que já há algum tempo se percebia como o tráfego para outros países vinha aumentando. Essa gota d'água transbordou o copo e causou um grande problema. Outro tema importante que devemos analisar, além de tudo isso, certo? Então, o que aconteceu hoje com esse personagem? Esse indivíduo que está aqui,
é um ex-atleta olímpico canadense, que vinha aqui para o México e se tornou traficante de drogas. Inclusive, ele comandava um cartel. Supostamente não, ou seja, chegaram até a compará-lo com o Chapo Guzmán, canadense, atleta olímpico, escorregadio como poucos, ou seja, todo mundo estava atrás dele. É verdade, é fácil, é só encontrar o Guero aqui, vão encontrá-lo rápido, e nada, vão todos. E então dizem que já o encontraram e já o prenderam. Dizem que ele se entregou voluntariamente na Embaixada dos Estados Unidos. A questão é, ou seja, a realidade é que coincidiu com a reunião desse Kash Patel sempre que há reuniões importantes, de alto nível, entre México e Estados Unidos. Coincidência ou não, os grandes chefes caem, personagens importantes caem, e como sempre, isso aconteceu em todos os governos anteriores, sempre exatamente o mesmo padrão. Grandes figuras do crime organizado caem. Reuniões de alto nível são como prêmios, troféus ou medalhas. A entrega ocorre junto à visita do diretor do FBI, Kash Patel, ao secretário de Segurança, em uma reunião por vários motivos. Coincidência ou não, encontram esse ex-atleta olímpico, também muito querido, ou seja, passar de ser e ter o orgulho, a honra de ser reconhecido como um atleta de alto rendimento, que é o caso olímpico. E depois cair nessas situações chama muita atenção, mas enfim, tem gente para tudo. A verdade é que isso é realmente muito impressionante. Ele se chama Ryan Wedding, esse indivíduo. Esse é o personagem que era bom como atleta, mas esse é o indivíduo atualmente, e é o que se sabe. Quais são os detalhes dessa entrega? Segundo a NBC News e a mídia dos Prawa, hoje foi divulgado que o ex-olímpico canadense Ryan Wedding é um dos traficantes de drogas mais procurados do país. Ele teria sido comparado ao nível de Joaquim El Chapo Guzmán? Não sei se ele realmente tinha esse nível ou não. Mas essa era a comparação que faziam lá nos Estados Unidos. Lá o comparavam a esse nível. Tenho minhas dúvidas se ele realmente teve esse nível de poder, embora supostamente fosse importante. A NBC News informou a prisão desse indivíduo. Diziam chamá-lo de chefe, touro ou inimigo público. Não há confirmação oficial se foi voluntário. Muitos afirmam que ele se entregou na embaixada do Zimbábue no Sassa. Vamos aguardar. Wedding foi acusado de liderar uma organização criminosa que movimentava 60 toneladas de cocaína por ano nos Estados Unidos e para o Canadá, em parceria com o cartel de Sinaloa. Ele representou o Canadá no snowboard nas Olimpíadas de Salt Lake City. Em 2002 não foi campeão, mas participou dos Jogos. Ele começou cultivando cannabis, começou a cultivar cannabis e depois foi se expandindo, até que agora caiu aqui no México. Ele foi preso em 2008 e cumpriu 48 meses de sentença. Isso acontece muito, né? No México prendem, mas nos Estados Unidos não, nada acontece. Prendem a gente com frequência. Não é? Confiram. Aqueles que o México prendeu nos últimos 10 anos, confiram os números de novo. De todos que o México prendeu, que mandou para os Estados Unidos, quantos já estão soltos nos Estados Unidos? Vocês vão se surpreender. O México prende, mas os siriras soltam, pois lá eles conseguem advogados e pegam só 2 ou 3 anos de prisão. E dizem que foi porque deram informações e não sei o que mais. E depois acabam liberando eles. Então, qual é o certo nisso tudo? O Chapo, o Maíz e outros grandes não serão soltos, mas os de alto nível acabam sempre livres. Muitas vezes até fazem um favor para eles. Mandam eles para os Estados Unidos e lá eles são soltos. 2, 3, 4, 5 anos e depois ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então isso é bem lógico nesse assunto. Quer dizer, é o fato de Trump ter liberado o ex-presidente hondurenho detido pela DEA?
Esse indivíduo libertado por Trump deveria estar na cadeia? Porque, compadre, amigo, é assim mesmo, esse assunto é uma loucura e ainda bem que esses indivíduos estejam detidos. Mas a solução vai muito além disso, né? Parar de enviar armas para o México. Para começar, seria bom começar por aí. Vão fazer um filme sobre ele, vão fazer um documentário sobre ele, vão fazer uma série sobre ele, ou seja, vai ficar famoso. Provavelmente será temporário. Ele dará informações importantes e deve acabar livre. Vamos ver o que acontece com toda essa história, mas ainda falta muito, não falta muito para saber o que vai acontecer. Por sinal, vamos para outros assuntos. Várias notas assim, rapidinhas. Só isso, a gente tem acompanhado uma coisa muito curiosa. No Japão tem ocorrido ataques de ursos, mas não são ataques comuns. Estamos falando de ataques perigosos. Ou seja, é importante lembrar que o Japão tem muita gente idosa, principalmente em áreas rurais, e é nessas áreas que os ataques têm acontecido. Então eles entram nas casas e atacam pessoas idosas. 70, 80, 90 anos atacados por ursos. Agora não há solução, pois é um problema grave. Eles têm muitos ursos e, sem saber o que fazer, foram caçá-los. O ponto é que há vários ursos lá. Agora eles estão usando isso, vejam se conseguimos ver na tela, mas o que fizemos não são drones. Vamos tentar colocar e dar play no vídeo. Ou seja, isso aqui não é spray para ursos como os vendidos no norte do Maine ou Canadá. É um spray tipo gás de pimenta para eles. Quando você é campista, já sabe para o que está levando isso. Aqui está o exemplo. Tem um urso de pelúcia e olha, ele joga. O drone chega e joga o gás. Coitada da pessoa que colocaram ali, espero. Suponho que ela deve ter algum tipo de máscara ou algo assim, não sei, é um teste, imagino. Mas enfim, é o que decidiram fazer. Colocar spray para ursos em drones, bem típico do Japão, né? Que resolve tudo com tecnologia e criatividade. Bom, é isso aí, os japoneses agindo de uma forma bem interessante nesse assunto. Outra notícia também curiosa e interessante é o que está acontecendo com essa disputa que existe sobre o problema, né, o clima lá. Nos Estados Unidos estão sendo relatadas prateleiras de supermercados vazias, isso porque não é uma típica compra por pânico. Não se preocupe, logo eles voltam e os comércios reabastecem. O problema é que a tempestade já está chegando, não é só uma. Aliás, já fizemos o relatório da tempestade, fizemos no outro canal para vocês conferirem, acabamos de terminar. Faz pouco tempo. Está todo o relatório completo do que se espera. Como vai afetar os Estados Unidos? Como vai afetar o México? Fiquem atentos ao que vem aí e reparem nesses relatos de lojas. Com esse problema, também reage Pedro Sanches, esse personagem polêmico. Lá o presidente espanhol, que então diz, perguntaram se ele gostaria de conversar com Trump sobre o aumento do investimento por parte da OTAN. Ele diz que nunca teve problemas com isso e que sim, que claro que quando Trump quiser, ele pode dar a informação do porquê a Espanha agora não pode investir 5% do produto interno bruto na OTAN. Ele diz que sim, eu posso fazer isso, podemos conversar sobre isso mais tarde, mas isso também, chama a atenção para outra questão que, é interessante, não é? Ontem houve um alerta em uma clínica em Tijuana, por sinal, não sei se vocês ficaram sabendo, e isso foi já bem à noite, mas na clínica 1 de Tijuana foram ativados os protocolos de segurança, porque entrou um paciente contaminado com um químico super perigoso chamado fosfina, algo assim, lá pela noite. Estou analisando esse químico que é usado em pesticidas, mas é extremamente perigoso.
Porque se você está perto dessa pessoa que está contaminada, também pode ser afetado. Então, se for algo leve, é curável e recuperável, e em casos graves a pessoa pode morrer. Além disso, há protocolos específicos para cada tipo de contaminante. Eles chegaram imediatamente. Qual é o protocolo? O protocolo é que eles têm que isolar a área. Eles isolaram para uma sala de emergência, isolaram completamente todo o pessoal. Segundo relatam, usaram máscaras e equipamentos especiais para evitar contaminação e atender a pessoa. Não está muito claro para mim, pelo menos até agora, como esse indivíduo foi contaminado, ele diz. De forma. A área foi fechada preventivamente, a equipe médica evacuou a sala de emergência e colocou máscaras em todos como precaução ao risco de propagação. Porque se a pessoa espirra e ela está contaminada por esse químico, isso também pode ser um risco para a pessoa. Então foi muito curioso todo esse assunto. Vamos descobrir mais. Amigos de Tijuana, se estiverem assistindo, contem o que sabem. O que aconteceu? Nesse sentido, seria muito interessante, evidentemente, não é? E isso também. Bom, por sinal, também outra. Outra coisa que chama a atenção é que a procuradora dos Estados Unidos... Bem, aqui está a Pam Bondi, não a procuradora dos Estados Unidos. Fiz um comentário muito interessante que teremos que ver qual será a reação do México sobre isso, mas está muito interessante. Diz: o que diz Pam Bondi está sob minha direção. Agentes do Departamento de Justiça do FBI prenderam outro membro da lista dos mais procurados do FBI. Ryan Wedding, o ex-snowboarder das Olimpíadas, que se tornou supostamente um criminoso violento na cocaína, diz Wedding, foi transferido para os Estados Unidos, onde enfrentará a justiça. Este é o resultado da liderança de lei e ordem do presidente Trump. Bajo Potos afirma que criminosos não têm refúgio. O diretor Patel trabalhou duro para atingir os objetivos perante a justiça. Agradecemos ao embaixador Ron Johnson e às autoridades mexicanas pelo apoio neste caso. Ou seja, como que se atribui a Pam Bondi, que ela foi quem dirigiu isso, diz at my direction, sob minha direção, ou seja, sob minha direção, agentes de. Ou seja, então isso significa que os Estados Unidos estão operando no México? Bom, é o que ela diz agora. O que eu sei, o que eu vi, é que ele não foi detido pelos Estados Unidos, nem foi detido pelo México, mas sim foi detido. Ou seja, ele foi se entregar. Agora, isso é o que se sabe, mas vamos confirmar se foi isso mesmo. De qualquer forma, é importante que essas pessoas sejam detidas. Se foi no México ou entre os dois, tudo bem. O importante é que essas pessoas sejam detidas, isso é o principal. E a controvérsia para alguns é sobre se isso vai acabar ou não. Eu, sinceramente, se vão intervir em colaboração com o México, olha, me parece perfeito e acho que seria uma ótima solução. Mas é preciso agir contra esses grupos, porque se não agir, perde-se o controle, e isso também é importante em toda essa situação. Mas enfim, vamos então para os comentários. Bom, muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e que prazer poder cumprimentá-los. Fico muito feliz também em ver toda a comunidade muito ativa, né? A comunidade que nos assiste dos Estados Unidos, a comunidade que nos assiste do México, Cidade do México, Guadalajara, aqui mesmo, Monterrey, que nos assiste da Espanha, da Argentina, da Colômbia, bom, de todos os lugares. Muito obrigado, Costa Rica. Aliás, muito obrigado, um grande abraço, Canadá também, né? Bom, de muitos lugares, muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, olha, um abraço para Tavi, não, muito obrigado, Tavi, como você tem estado? Sim, eu vi que supostamente o espaço aéreo de Israel estava como um alerta, não o que eu vi que disse o FDI, indo para o que é a força, porque no final das contas essa é a força. Vamos ver, aqui eles são muito ligados às redes, ou seja, eles têm as redes muito ativas. Isso é muito útil para evitar mal-entendidos e desinformação. A informação está tranquila agora, você pode entrar direto se quiser, está lá. É a conta oficial do FDI, disponível em inglês,
e acho que em espanhol também. Todas são ativas, mas a mais ativa é a FDI Online, não o FDI. A última publicação foi ontem, dia 22, sem outras postagens. Então, não há um alerta oficial nesse sentido, né? O que existe são vazamentos de supostas pré-alertas. Não é o que eu comentava há pouco. Então, bom, eu acho que sim, se tem algo aí, ou seja, realmente estão acontecendo coisas, mas não sei exatamente até onde. Também não quero passar uma informação que não é. Simplesmente acho que realmente estão acontecendo coisas no Oriente Médio. Sobre o Irã, pelo que se observa do Sírio e Sabah, de Israel e dos próprios iranianos, todos parecem nervosos. Vamos ficar atentos e depois comentar. Tavi, saudações. Carlos Martins, como você está? Muito bem, já sei, né? Ou seja, público no minuto, pois já sei, esse Dani, como vocês estão. Há coisas que acontecem na política que não é preciso ser superdotado para entender, é só uma questão de lógica. Só se pergunte por que ele é mais rico, por que ele é o mais rico do mundo. Quem? Quem é o mais rico do mundo? Ou seja, Dani, te pergunto, segundo você, quem é o mais rico do mundo? Esse, ele ou não? Ou o quê? A quem você chama de Eliseu? Como vai? Tudo certo? O Anitta e Marcela Sol. Saudações, oi Mercedes, como você tem estado? Diz, como entrar? Mas para Trump deu errado e ele se deu mal. Deu errado para ele, ótima frase. Eu não tinha ouvido, deu errado para ele, isso é bom. Como você viu isso, Mercedes? Você que está desse lado, como você viu o que aconteceu em Tijuana? Você não soube o que aconteceu ali, foi curioso, não foi? Como você está, Olga? Prazer vê-la, saudações a Portugal. Obrigado. Ontem falamos sobre a OTAN e o México e todos estão surpresos, imagina só, né? Ou seja, em vez de usar a OTAN para riscos reais, como na Ucrânia, que é um perigo para a Europa e para os Estados Unidos, querem usar isso por causa do México, né? Ou seja, apontando a OTAN para o México. E o México vai dizer o que vamos fazer? Nós vamos ficar aqui só olhando enquanto eles colocam militares. E aí, bom, o que vai fazer? A OTAN vai pegar e vai começar a atirar nos migrantes? Ou seja, é isso que Trump está sugerindo? Ou o que ele está sugerindo com isso? Ou não faz absolutamente nenhum sentido querer que a OTAN participe nisso, ou ser lógico, já é como se fosse só isso mesmo. Não comentário só para gerar polêmica, não, agora sim, como para gerar conteúdo, não é isso, não fazer qualquer coisa. Aí, não fazia sentido. Até agora não vi a OTAN reagir, qual a lógica? Não, mas sim, eu vi, muito obrigado por comentar, um abraço. Precisamos ficar atentos e ver o que acontece. Ele fala, espera o Trump responder, você vai ver. Como você está, Lizzie? Que prazer falar com você, Lizzie. Como você tem estado? A Rússia orienta seus cidadãos a deixarem o Irã, enquanto companhias aéreas da França e Reino Unido cancelam voos para os Emirados Árabes, afirma ele. Precisamos ficar atentos para confirmar esse assunto, pois aqui já observam atentamente, muitas vezes de forma indireta. Não podemos esquecer que faz 2 semanas, quase 3 já, não é? Os russos saíram de Israel e saíram do Irã, certo? Ou seja, os russos viram algo e recuaram, então devem ter visto alguma coisa, certo? Eliseu, como você tem estado? Saudações, muito bem, Rigoberto. Diz. Será por isso que estão na Espanha e na Europa, fora da América do Sul? Diz Eliseu. Como você está, Rigoberto? Diz. Saudações. As notícias parecem muito perturbadoras, diz Rigoberto. Tem de tudo, tem um pouco de tudo. Olá, Rigoberto Sol, tudo bem? Sim, Mercedes, desculpe, não enxergo nada e tento saber se não é boato. Digo, vai, ótimo, sim, já há alguns dados. Bom, o próprio IMSS já fez uma publicação, o próprio IMSS, tenho aqui a publicação do IMSS, vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela, me permitam. Vamos ver se temos ela, mas pelo que eu sei, consegui ler aqui à noite, e de madrugada, por volta da 1 da manhã, consegui ler. Não sei... Vamos ver, acho que é essa, e pelo que sei, já saiu a publicação do IMSS. IMSS, Baixa Califórnia, né?
Diz, poxa, como já coloquei minhas coisas faz 15 horas na conta do IMCs Baixa Califórnia, diz o seguinte: no HGR número 1, um paciente foi recebido na emergência em 22 de janeiro. À noite, suspeitando de intoxicação por fosfina, os protocolos médicos e de segurança foram acionados na hora. Depois, veio toda a explicação. Seria preciso ver se o IMSS Nacional disse algo, né? Porque, bom, essa conta, embora eu esteja supondo que possa ser essa ou a matéria, está... Como se chama nacionalmente? Mas vamos ver se o IMS Nacional não explicou por quê. E eles têm várias contas. O IMCS tem várias subcontas, nem todas oficiais, certo? Então, olha, aqui está. O Sol do México, a TV, ABC Notícias, Semanário Z, o Debate, todos falando sobre o assunto, né? Então, realmente é algo que já foi confirmado. Ele diz, aqui está, olha, o Hospital Geral Regional número 1 ativou protocolos de segurança devido ao alto risco da substância fosfina. Ao que parece, ele diz. O IMSS informou que a situação foi controlada, sem relatos de feridos entre pacientes, familiares ou funcionários. Atendimento médico continuou em áreas seguras do hospital. As autoridades do Instituto informaram que continuaram em coordenação com os corpos de emergência, sendo necessária até a participação dos bombeiros. E eles sabem mais ou menos como é o protocolo de tudo isso? São produtos químicos, vocês imaginam? Não? Certos químicos já têm um nível de risco importante e é preciso saber o que fazer, não é? Bom, parece que tudo foi feito corretamente, que tudo aconteceu como deveria e, bem, nesse sentido, por esse motivo, né? Sim, aqui está a publicação que mencionei para vocês. A mídia também tem falado sobre esse assunto, não só a mídia nacional, mas veículos nacionais que têm tratado do tema. Não, ali está a UNO TV e ali está a ABC Notícias. Essa é a semana do SETA, não é? Pois bem, sim, é que é meio curioso, né? O assunto é curioso, por sorte não aconteceu nada. Nada grave, né? Não diz. Como você está, Pixel? Acho que deveríamos fazer uma camiseta, um churrasco com todos, com sucos, sorvete, cerveja e sermos felizes. Compartilhar não faz mal. A vida é curta para brigar, todo mundo de boa, se dar bem e aproveitar. Olá, Pixel. É possível parcelar o pagamento dos serviços? Como você está, Eliseu? Obrigado mesmo. Aliás, agradeço à comunidade que apoia o canal como membros ou com superchat, permitindo que ele exista. Agradeço muito a vocês e à comunidade que nos assiste depois. Nem todos conseguem nos assistir nesse horário, mas segue meu comentário do Eliseu. Saudações e obrigado, Eliseu, membro do canal. Saudações, Fernando, muito obrigado, tudo de bom e um abraço. Bom, eles também saíram, exatamente, saíram lá da Venezuela uma semana antes disso acontecer, né? Carlos pergunta, American Green Game, não é? Olá, Alma, como você tem estado? Saudações, muito boa noite, Mercedes. Ótimo, né? Um grande abraço, Sol. Como você tem estado? Saudações para toda a comunidade que está chegando. O Pitbull, como você tem estado? Diz, 500 links e presentei a assinatura, diz Pitbull. Como tem estado com 500 links e presenteando? Como foi isso? Saudações, como você está? E obrigado por ser membro. Aliás, 500 likes, né? Sim, 500 likes. Vamos ver se conseguimos os likes. E agora tem presente de assinatura, né? Muito bom. Obrigado, Pitbull, por nos apoiar. Não sei quantos já temos, mas talvez não falte muito. Não sei, né? Pode ser que sim, deixa eu ver quantos likes tem, porque não, eu não estava vendo. Acho que aqui dá para monitorar, vamos ver se dá ou não. Não estou vendo, não consigo ver aqui, pelo que eu sei. Antes dava para ver, né? Antes dava para ver isso e agora não dá mais, não dá para ver. Deixa eu ver, vou entrar aqui no canal e te falo se falta pouco.
A gente fica mais um pouco e vê se chega aos 500, né? Aos 500 likes. São 338, falta pouco. Dá uma força que a gente consegue, né? Diz, como você tem estado? Saudações, Patri, muito bom. Ele me diz, 322, obrigado, sim, é isso. Patrício uniu a causa. Obrigado, Patri. Pablo, como você está? Saudações ao Chile, muito bom. Já são 500, mas 342 está ótimo. Parece que está subindo, hein? Na névoa e tundra, como você tem estado? Saudações, hein? Boa noite, que boa noite. Onde você está? Você está na Espanha? Achei que estivesse aqui. Eu te imaginava no sul da América, te imaginava já por causa do tema da tundra, te imaginava no frio da Patagônia. Mas não, então você está aqui na Espanha, não é? Como você está? Karim de la Cruz, Karina de Cruz, saudações. Muito bem, Angie. 350, 364. Aí vai. Vai se formando, vai acontecendo, né? Muito bom. Pronto. Muito obrigado, Angélica Rezendes, pelo joinha para cima. Muito obrigado pelo like. Saudações para Barcelona. Espanha, muito bom. Saudações até Barcelona, né? Muito bom, que legal. Sim, faz tempo que estive aí. Vou tentar voltar a esses lados. Saudações a Montevidéu. Como está, Carlos? E aí, beleza? Saudações ao Uruguai, amigos da Argentina e Chile. Rafael diz Venezuela livre. Muito bom, comenta a Alma. Já estamos quase nos 50. Vamos, claro que dá, diz Pepe. Saudações aos meus filhos, saudações. E Juan, que sempre te... Muito obrigado, Karina, saudações, Ricardo, saudações, Juan, que estejam muito bem. Muito obrigado por nos acompanharem, saudações. Que bom que nos dão isso juntos, não em grupo. Pixel diz 370 e vai subindo discretamente. Muito bom, está se formando. Será que chegaremos aos 50? Diz 478 vendo e 350. Sim, exato, eu acho que sim. Eu acho que vai dar certo. Hoje à noite, por sinal, vamos ter a transmissão por volta das 8h30, mas vai ser especial porque vamos fazer recomendações de filmes. Bem, para todos, especialmente quem nos assiste nos Estados Unidos, que enfrentará uma forte tempestade de inverno, aqui no norte e um pouco no centro também. Então talvez o fim de semana seja para ficar em casa. Além de assistir às transmissões ao vivo, acho que também será preciso buscar entretenimento. Então, bem, vão ter os filmes e as séries recomendados por vocês e por nós, né? Então a gente vai fazer algum... Eu vou colocar a lista das que eu quero ver. Então, mais do que recomendação, vai ser tipo, sim, recomendação, mas por lista de desejos. Basicamente de filmes que eu quero ver, que estão pendentes para mim. Saudações para Guadalajara, Jeremias, tudo bem com vocês? Saudações de Guadalajara, Visca Barca. Diz, vamos família, muito obrigado, ou obrigado, Jalalá. Diz, ok, diz, onde está? Isso mesmo? Ia lembrar? A lista? Sim, hoje à noite Carlos faz a lista. Séries e filmes. Preparem suas favoritas ou as que querem ver. Me indicaram esta hoje, não sei se é boa, comentem. Prefira filmes disponíveis em plataformas ou para assistir em casa, pois os que estão no cinema não dá, né? Isso aí é mais difícil. Eu assisti a esse filme, esse é no cinema, né? Mas vou contar rapidinho. Eu assisti o filme de... Poxa, como é que chama esse filme? Esse aí está no meu top 10 de favoritos. Gostei muito, mas não decorei o nome. O nome do filme? Como se... Se está. Aqui está, isso se chama assim. É como se eu não esquecesse, como se esquece. Marty Supreme se chama, claro. Ótimo nome, aliás. Marty Supreme é um filme de Timothée Chalamet, esse ator. O de Duna, na Torre de Duna. Fomos ao cinema, fui com meu filho mais velho e fomos assistir. Que filme bom! É um filme biográfico sobre um campeão de ping-pong.
É o mesmo diretor, bom, vocês lembram? É desse filme que saiu. Adam Sandler, vocês lembram? É aquele que se chama Esmeralda. Se não for ONG com James, Não Me Quer, com um programa diferente. Chama ONG com James ou ONG Cut James. É do mesmo. Eles são irmãos diretores e roteiristas. E dessa vez, um deles é quem dirige com esse nível. Se você gostou de ONG Cut James, traz aquele ritmo acelerado, coisas acontecendo o tempo todo, coisas. Nunca param de acontecer coisas sem parar. Além disso, eles controlam o áudio de forma que você está ouvindo muitos planos ao mesmo tempo. Você ouve o que vê e também o que acontece ao redor, até 2 quadras atrás. Isso faz você sentir, é muito sensorial. O filme desse aqui é dos seus diretores, então, nesse Marty Supreme, é um filme feito no estilo dos anos 50 de Nova York, de um personagem. Porque por sinal, se existiu, se é de A14, que é A14, é garantia de que o filme vai ser interessante. Pelo menos normalmente são muito bons, mas no mínimo interessante vai ser bom. Que bom filme. Eu gosto de filmes biográficos, mas eu adoro esse tipo de personagem. Bom, pra mim é a melhor atuação que já vi do Timothée Chalamet, possivelmente porque ele sempre vive personagens muito bons, interessantes, mas esse foi um personagem que realmente exige dele. Se o personagem dele não tivesse sido bem feito, né, o filme desmoronaria. O peso de todo o filme está no personagem em si. É muito divertida, muito divertida, acelerada. Você pensa, o quê? Nem dá tempo de respirar. O filme é assim o tempo todo. É um personagem com um grande ego, mas não sei se posso dizer no bom sentido, mas acho que um pouco sim. Ou seja, ele quer conquistar algo na vida, basicamente, né? E ele meio que tem claro o que quer, né? Quero falar mais, mas vou acabar dando spoiler. É muito interessante e divertida. Não é difícil escrever sobre ela, pois é muito interessante. Histórias acontecem simultaneamente e se conectam entre indígenas, com situações engraçadas e personagens divertidos. Aparece a atriz que fazia a Nana Fine em um personagem muito bom, muito interessante. Também aparece o Chile. Acho que esse cantor, Chile Aconda, acho que Califórnia também aparece como um personagem muito interessante. Dessa vez está no cinema e tinham essa opção, já que não diz o nome do filme. Malvin, você disse que tem, está muito bom, ou eu diria mais, mas enfim, é isso. Também é já pelo gosto de que eu gosto de filmes biográficos, e além disso tem um esporte, ou seja, quase todos os filmes de esporte eu gosto quase sempre, e esse, além disso, né, o estilo visual me encantou. Então isso já soma muitas coisas. Deixa eu checar no Rotten Tomatoes como está Marty Supreme, e é Rotten Tomatoes. E vamos ver que nota eles dão, o público e as pessoas, né? Olha, o público dá 82%, o que não está nada mal. Eu acho que a nota está bem boa. E os críticos, 94%, ou seja, os críticos adoraram, né? Pro público, 82%, que não está tão ruim. Tá bem decente, né? São 314 designs de críticos, 94%. E o público, 82%, com 5.000 avaliações. Ou seja, acho que é claro, mas agora é um filme mais para adultos, não é um filme melhor. Se forem adolescentes, eu diria que sim, dá para assistir, mas com crianças, para os pequenos, talvez nem tanto, mas sim, é mais para adultos mesmo, e podem assistir facilmente. Senhor, a classificação que deram, aí realmente depende de cada família e de cada um. Já são esses 400 likes de música se chegarmos aos 500, ele diz. É que os maiores detentores de títulos, os chineses, bom, agora já não são mais os chineses. Aliás, quer dizer, já foi.
Como país individual, acho que como país é o Japão e depois é a China. Mas eles estão entre os primeiros por aí. Outro dia eu publiquei como está atualizado, porque a China foi vendida já faz vários anos, aos poucos, até vendendo aos poucos. Na realidade tem um truque aí tem um truque dos chineses, muito interessante. Vamos ver. Os chineses dizem que estão vendendo títulos para dar uma imagem de que não. Ou seja, faz tempo, né? Ou seja, tem alguns ali vendendo. O curioso é que a mesma quantidade que eles estão vendendo esses títulos, eles estão comprando em outro tipo de ações, em outro tipo de valores. Nos Estados Unidos, você acha que estão substituindo um pouco? Eles também fazem isso no caso, por exemplo, das terras raras, ou seja, as terras raras que supostamente não são vendidas para os Estados Unidos. Elas eram vendidas, mas através da Bélgica o governo percebeu. Eram empresas chinesas que faziam isso por baixo dos panos, ou seja, empresas chinesas vendiam as terras raras, mas por meio da Bélgica. Então, o que se percebia? A mesma porcentagem que os Estados Unidos já não podiam comprar porque a China não vendia para eles, é a mesma porcentagem que a Bélgica, por acaso, começou a comprar. E todo mundo, por que a Bélgica quer terras raras sem ter esse desenvolvimento? E então não. O que se soube é que a Bélgica revendia isso para os Estados Unidos, ou seja, o negócio de qualquer forma continuava, não é? Mas se o Japão e a China têm muito poder sobre a economia da Europa, sobre a economia dos Estados Unidos, do Brasil, por exemplo, da América Latina, se não me engano, talvez já tenha mudado. Mas até onde eu sei, o Brasil é o que mais tem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, na América Latina. Curiosamente, países do BRICS, né, Brasil e China, não, que supostamente eles são contra. E são eles que sustentam o dólar comprando todos esses títulos. Se essa narrativa fosse real e eles quisessem, poderiam vender os títulos e enfraquecer o dólar. Não fazem isso porque não é conveniente? Obviamente não. Ou seja, uma coisa é a narrativa, outra coisa é a realidade, né? E eu acho que ninguém quer que o mundo colapse completamente sua economia. Por quê? Tudo está mais ou menos como se houvesse pressão constante, aumentando em caso de problemas. Eu te digo, olha, eu também posso te modificar, posso afetar a sua economia se eu quiser. E esse poder é suficiente para equilibrar as coisas? Quando falam em guerra mundial, acho difícil, pelo menos com esses países, pois tem muito poder interno. Nos EUARA dizem, está perdendo valor, então se desfazem. Se valiam? Sim, exato. Então, o que eles fazem para evitar a fuga é recomprar, para que não haja oferta, porque se houver oferta demais aqui fica pior, então eles têm recomprado. Digo, em 2 dias já foram 4 bilhões de dólares, então não é um colapso nem nada disso. Na verdade, eu estive consultando se havia ou seja, se esse padrão já aconteceu antes. Não, sim. É relativamente comum que haja movimentos assim. Quando há alguma crise ou algo antes de acontecer, então, ou isso evita que aconteça, ou faz com que uma boa notícia. Lembrei dessa imagem, é uma ótima notícia. Muitas vezes passa despercebido, mas vejam isso. São elefantes que, segundo o que relatam, há 2 anos, os trens da Índia não atropelam elefantes. Eles conseguiram isso há 2 anos. Como? Com essas câmeras, eles têm um monitoramento de inteligência artificial, ou seja, um monitoramento que, com inteligência artificial, envia a informação de onde os elefantes estão cruzando os trilhos do trem. Então o trem para antes de atropelar. Então agora algo que era comum, o atropelamento desses pobrezinhos elefantes cruzando trens, cruzando trilhos. Desculpa, mas isso já não acontece, porque simplesmente em 2 anos, 0 atropelamentos de elefantes por trens. Vejo isso como uma notícia muito positiva sobre o assunto. Aliás, tecnologia não exclui tradição, porque os trens também são clássicos para os... como se chama? Para os hindus, né? Então, isso também é importante. Olhem, estamos esperando, vamos ver se não fico sem tempo aqui, mas estamos esperando chegar aos 500 likes
Será que vamos conseguir? Já estou começando a duvidar, são 414 já, talvez, já foi, talvez. E a gente aqui diz, os países deveriam ter presidentes, na verdade, diz, não deveríamos ter presidentes, diz. Fantasmin, como você tem estado? Saudações, Fantasmin, muito bom. O que houve com Zelensky? Deixaram ele sem guerra? Como você está, Eliseu? Hein? Boa pergunta. Ontem foi bom, ele não participou em Davos ontem nem anteontem. Comentamos as últimas novidades sobre isso. Aliás, olha só, não sim, tem uma notícia, a gente comenta melhor à noite, mas tem uma notícia muito interessante sobre o tema. Ucrânia, Rússia, Estados Unidos. Neste momento, né, os 3 países estão se reunindo. França, Estados Unidos e Rússia estão reunidos agora. Acho que hoje não vão falar muito, deve ser amanhã, mas eles estão lá. Eles finalmente estão reunidos com uma proposta, aparentemente para a paz. Vamos ver se isso acontece ou não. Diz Pitbull, aqui está Jalalá, hein? Diz, a China compra ouro físico, diversifica reservas com yuan, euro e ativos reais, se preparando. A longo prazo pode haver um plano. Diga que não é o bolo todo, mas uma parte, pois eles têm. É que em relação às reservas eles não têm nada, ou seja, é nada, muito pouco, é muito, muito pouco o que representa para eles em termos de reservas. Aqui eu tenho o bom, deixa eu atualizar hoje à noite para ver se tem alguma atualização a mais. Porque o que eu tenho já é de 2025. Devo tê-lo por aqui. Inscreva-se. Rato, vou conferir melhor. Sim, é melhor assim. Se não for no início de 2025, atualizo depois. Vamos conferir as reservas. Se é que mudaram algo, porque... Bom, a realidade agora já não é o valor do ouro, né? E sim o valor das reservas, principalmente, né? É como o valor da confiança ou ouro, mas não através de uma moeda, um fiat não, ou seja, uma moeda oficial de um país, pois já não é assim. Olha, aí está, ele disse, aí está o presente, aí está, já cumpriu o presente, veja só. E não chegamos aos 500, mas pelo menos ele cumpriu o que disse. Aqui está a assinatura e o ganhador é... Vamos ver quem é, César, certo? César? Sim, deixa eu ver, é a de... Sim, César, muito bom, parabéns. Não sei se o César comentou, mas mandamos um abraço para ele, ganhou uma assinatura. O Pitbull? Tomara que não, então muito obrigado, tomara, muito bom. Diz que os apresentadores já desceram, 3 ou 4, e que estão indo melhor que ontem à noite. Sim, só quem sabe o que houve à noite, pois o vídeo chegou a 10.000 visualizações, mas não durante a transmissão ao vivo. Não sei se chegou para nós, se não foi compartilhado direito ou o que quer que tenha acontecido, mas chegou mais tarde, né? Sim, de repente isso acontece. E aí quando chega na transmissão, não chega à noite. Percebemos que muitos não chegam na hora. Alguns só aparecem depois ou imediatamente. Talvez não compartilharam ou não se interessaram pelo assunto. Talvez não, mas obrigado, Mercedes. Grande abraço. Esse também é um tema que você fala? Será que hoje à noite, quando fecharem os mercados, vão atacar o Irã? Boa pergunta, Nico, pois estão nas posições para atacar. E olha, eu digo, será por isso ou não? Mas dissemos que no final íamos checar o preço. Para ver se chegava aos 5.000, mas não chegou aos 5.000 dólares, não, quer dizer, para ver se chegava aos 5.000 dólares. Está assim, está no máximo histórico, digo. Aí está, vamos ver se à noite continuamos acompanhando. Bom, já à noite não, porque vai... No sábado, os mercados fecham na Ásia e depois nas Américas. Então, daqui até às 4, são 13h16. Sim, eu imagino que o último mercado deve ser o daqui dos Estados Unidos, o de Nova York, e já deve estar fechado, não é? E aí tem isso de não estar aqui, está aberto, se movimentando, então suponho que... Ah, isso aqui fechou para mim, muito obrigado. Ah, aí está, sim ou não. 4.981 está subiu mais do que antes.
Estamos em 1970, não é? Agora estão em 4.981. Nada de chegar aos 5.000, aí vai se chegar aos 5.000. Imagina também para mexer, ou seja, mexer no preço do ouro, né? Não é como no Bitcoin, pois é, sim, muito investidor, mas muito mesmo. Mais de 50% dos Bitcoins estão nas mãos das grandes baleias, não como 70%, ou seja, a maioria do Bitcoin está com as grandes baleias. No ouro não, no ouro está um pouco mais diversificado, né? Porque colocam, é que os Estados Unidos têm tanto, sim, os Estados Unidos, mas é um fundo, é um investidor, é o governo, ou seja, está dividido. Apesar de haver grandes baleias, não é igual lá. No Bitcoin, basta uma grande baleia vender de repente, que diga, vou vender agora, e derruba o preço fortemente ou eleva o preço demais, né? Também recompra, né? Já caiu, então agora eu recompro e todo mundo recompra e o preço sobe. No caso do ouro, como você aumenta o preço de algo que é tão massivo quanto o ouro? Quer dizer, é grande demais, então, para subir o preço. Você percebe que a volatilidade é muito mais lenta, né? Quer dizer, e agora está volátil, ou seja, agora tem movimento. Às vezes o ouro fica assim, estável. É raro ver o ouro se movendo assim como agora, né? Ao vivo, desse jeito, normalmente ele não se mexe tanto também. Mas quer dizer, se você se basear na história, se você for olhando, olha... Vou tentar colocar isso aqui rápido. Se você reparar, o ouro fica anos sendo muito chato. Por isso também muita gente gosta de investir em ouro, porque é muito lento e relativamente fácil de prever. Agora você tem todas essas subidas e descidas, mas se a gente olhar para trás, você pode ver que, olha, por exemplo, todo esse período, repara só. Tipo, olha, vamos colocar daqui. Seria 2000, deixa eu ver. 2024 do ano de 2024. No final de 2024. Já para setembro ou começo de setembro subiu. Se eu coloquei certo, ok? No ano todo subiu 17%. E isso que foi um ano agitado por tudo o que aconteceu. 17%. Se você volta mais no tempo, ainda é menos. Ou seja, a volatilidade ainda é menor. E assim por diante. Por exemplo, olha, isso aqui está quase plano. Não dá para ver, desculpa. Agora sim, olha só esse gráfico super chato. Vou ampliar para ver se a volatilidade aparece ou se é só micro volatilidade. Está aí, mas de como começa o ano e termina também não é tanta diferença assim, né? Aqui, esse é o ano. 2015, olha só, né? Sim, teve bastante. No final tem essa subida, 42%, 45%. Realmente não foi tão mal. E não tem quedas. Olha, por exemplo, essa queda de 2012 a 2016, não, 2013, perdão, 2013, de 2012 a 2013, o ouro caiu 41%. Ou seja, imagina que você investe em $1.700 a onça em 2000 e... o que dissemos? 12, né? Setembro de 2012, está nessa data, né? 2012 você investe em ouro e custou $1.783, e comprou. Vamos lá, se é um milionário, né? E comprou $1 milhão e depois, no final do ano, esse $1 milhão, bom, agora em vez de $1 milhão, você tem $600 mil. Ou seja, você perdeu 40% de todo o seu investimento em um ano, mas... E aí você esperou? E aí chegou 2020, mas imagina, ou seja, de 2013, 14 até 2020. Vamos ver se você já tem um bom valor, né? Vamos colocar por este, em vez de por semanas, por dias, desculpa, vamos colocar por um intervalo de semanas para ver. Aqui dá para ver, cada linha é uma semana, sim, cada linha é uma semana, então fica mais fácil ver tudo o que subiu. O ouro,
De 2000, por exemplo, dissemos 2012. Olha a subida que teve esse aqui, esse sim, esse é 2012, 2012. Imagina que você investiu em 2012 e perdeu porque caiu, né? Mas você não vendeu, teve paciência. Ao invés de vender, não vendeu, não foi para baixo, você esperou. Até agora, até essa data, agora você teria, se você colocou ali 1 milhão, teria agora, espera um momentinho, porque não dá para ver o final. Ah, não, porque eu investi 1 milhão em 2012, não sei o quê, e você caiu, ficou anos no prejuízo, esperou e esperou até agora, até 2000. 26 o lucro, filho, não dá para ver, aí está, espera um momentinho, aí está. Seria de 173%, ou seja, você colocou 1 milhão e agora teria 1 milhão extra e 1 milhão e 700 mil a mais, né? Algo assim, mais ou menos, né? Sim, imagina. Mas isso leva anos, né? É preciso muita paciência. Bancos centrais e grandes investidores fazem exatamente isso. Eles ficam esperando até obter um bom lucro. Bom, então eu acho que nos 5 mil pode ser que tenha gente que venda. Quem teve paciência de esperar, como você disse, até os 5 mil vão vender, não importa quanto tempo leve. Por isso pode ter muita gente, ele diz. ETF, ETF, FET, ETF, ETF. Este é um bot. Se você vê 6 ETF, ou seja, esse. Você já usou bots? Eu já programei bots para fazer trading, não é tão difícil, não está interessante, mas você tem que, ou seja, é igual ao trade, você tem que pesquisar, tem que analisar, tem que ser paciente, etc. Mas eu já usei, parei de usar porque estava me dando problema. O programa De Repente é um programa da Estônia, muito assim. Como se chama? É muito reconhecido, acho que é um dos mais famosos do mundo. Programa de negociação de crédito. Eu estava testando para entender como funcionava. E não sei quais são os canais. Bom, aí está, é PP ao vivo e Pepe Notícias. Esses são os canais. Aí se você entrar no... Existem outros canais em outros idiomas, onde subimos alguns vídeos em outros idiomas, mas não subimos. Não há oportunidade de subir todo o material. Então esses são os canais também, né? Mas realmente os mais ativos. Esse é o azul com preto, o Pepe Notícias e o PP ao vivo, que é o principal. Não são os dois canais aqui embaixo no canal, então se falam alemão ou francês ou algo assim, podem se inscrever naquele que for melhor para vocês. Não se fala do português, que é este aqui, então fora do espanhol, o português é o que mais fez sucesso. Em segundo lugar vem o francês, depois o alemão e o inglês, que quase não cresceu, ao contrário do que eu pensava. O que me surpreende é o português. Não é o que eu esperava, mas enfim, é ele. É Pepe Notícias, não está achando? Então, ótimo dia e final de semana. Fiquem bem. Angel Wendy José Sara Tocaio, como você está? Saudações, fiquem bem e boa sorte com a tempestade. Para quem nos assiste em Nova York e Illinois, um forte abraço. Fiquem bem. Até mais tarde, interrompemos sua programação. Obrigado por sintonizar. Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Analisamos com enfoque global. Não fique de fora, conecte no canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio, até a próxima. Sim, senhor, fizemos a chamada.